Olá, eu estou de volta. Sou Mariana Vilela. Estamos de volta com o programa CAIAS, Educação Antirracista e Literatura. E para falar de literatura antirracista, nada menos, nada mais do que a escritora, a grande escritora Esmeralda Ribeiro. Estamos muito bem acompanhadas, todas nós que somos admiradoras dessa grande escritora. Eu vou falar um pouquinho aí, vou tentar resumir o currículo da Esmeralda. Ela é jornalista, escritora há mais de 40 anos, é coordenadora do coletivo Quilomboje, que edita o pioneiro Cadernos Negros. É um grupo literário afro-brasileiro, com o objetivo de difundir e incentivar a literatura afro-brasileira. E ela também integrou o coletivo Flores de Baobá, e já publicou diversos romances e muita literatura, que depois ela vai contar um pouquinho, né, das poesias e de toda essa ampla literatura de Esmeralda. E te recebemos aqui, Esmeralda, tudo bem? Tudo jóia. Olá, olá, Mari. Olá, Caiás. Olá, Universidade Zumbi dos Palmares. Olá, os ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Inclusive, também temos a alegria de contar com a Esmeralda Ribeiro no nosso coletivo literário CAIAS também. Caiás, que significa... A felicidade bateu a sua porta em Urubá. Então, nós estamos sempre felizes trazendo a literatura. Inclusive, Esmeralda, quero que você nos conte aí sobre a sua trajetória, depois você vai falar um pouquinho de como você se tornou escritora, jornalista, etc. Mas eu sei que a sua trajetória está muito pautada nos Cadernos Negros e no coletivo Quilomboje, né? Então, me fala um pouco da importância dos Cadernos Negros, né, que é um pioneiro, né, em literatura negra, literatura antirracista, para a afirmação das histórias negras e para a nossa sociedade como um todo. Legal. Mas é importante também lembrar, antes de frisar, que além do CAIAS, né, do Quilomboje de Literatura, que eu faço parte dos coletivos, eu também, o Flores de Baobá, Escritoras Negras, ainda faço parte do coletivo, e Escreviventes também, que é um coletivo que só atua mais em venda de livros, em divulgar a literatura das mulheres. São mais voltados só mulheres, de todo o Brasil, de São Paulo, toda parte do país. O Cadernos Negros, na verdade, foi um pensamento, um projeto idealizado pelo CUT, que ele chama Luiz Silva, né? A gente conhece como escritor CUT. E pelo Hugo Ferreira, ele foi criado no SECAM, na auge da ditadura militar, em 78. E a ideia dos cadernos era essa de que, assim, o CUT sempre foi um escritor que publicou, sempre teve textos, né? Sempre teve vazão para publicar, para escrever poemas. E ele mandava esses seus textos para as editoras, grandes editoras, e elas nunca davam retorno desse texto, os textos que ele fazia, seja próprios poemas. E daí ele, por que não criar os Cadernos Negros, uma série, uma coisa nossa, que a gente mesmo nós bancamos, né? Essa trilogia, nos autores que participam. Inspirado nos cadernos da Carolina Maria de Jesus, que eles já conheciam ela, vamos dar o nome dessa série de cadernos. Quer dizer, até então, seria só o primeiro, o segundo, não se pensou em ter muitos a série, né? Continuação dessa série. E aí, daí o caderno só? Não, vamos pôr negros. Então ficou Cadernos Negros. E só que foi o Hugo e o CUT tiveram a ideia, mas quem movimentava, mandava cartas para as pessoas, né, para os leitores, de toda parte do Brasil, foi o CUT. O primeiro Cadernos Negros, que é um retrato, é um pequenininho, e é a favela, né? A foto é uma favela em preto e branco. Entraram 8 autores, 2 mulheres, só, e 6 homens. Era um momento que foi possível isso. E aí a gente foi indo no Caderno Negro 5, que daí eu entro nesse trabalho, conhecendo as correrias das universidades, quer dizer, tudo tem a ver, né? Meu pai tinha falecido, eu escrevi um poema para ele em prosa, era sábado, eu comecei a circular, esse poema me deu a oportunidade de circular nos ambientes literários,
E conheci os Cadernos Negros, e no Cadernos Negros 5 eu, com uma leva de outros escritores jovens, entramos para ajudar ao CUT para produzir os Cadernos Negros, porque o Quilombo, assim, quem existiu, começou primeiro foram os Cadernos Negros, e 2 anos depois veio o Quilombo de literatura. Mas a ideia do discutir o Quilombo, a proposta do grupo, do coletivo, era só discutir a literatura, mas sem envolvimento com os cadernos. Então as pessoas iam para o bar, discutiam literatura, né? Tinham prazer, e as pessoas que faziam parte do Quilomboje eram pessoas que já tinham seus textos, já tinham publicações, já transitava no meio literário, enfim. E daí chegaram os jovens querendo aprender, querendo fazer, que não tinha experiência de nada, não tinha livro publicado, e a gente não fazia sentido para a gente ter um coletivo onde não tinha o suporte, não dava o suporte para os cadernos. E por isso a gente começou no 5, Cadernos Negros 5, que foi de poemas, e ela sempre foi assim, um ano contos, outro ano poemas, um ano contos, poemas. Depois na pandemia, como todo, mudou, porque nos lançamentos de cadernos ele tem metalinguagem, a gente leva, além da escrita, os autores, tem dança, tem, né, falação de poema, música, então a gente faz. Mas no lançamento, o livro, que ele é o cenário, né? O ator principal são os Cadernos Negros, é o livro. Ele é chamado assim plural, mas a gente tem que referir a ele, né? É os Cadernos Negros, mas é o Cadernos Negros que a gente está lançando quando está lançando na época. Nós vamos para 46 anos de Cadernos Negros. Ele faz parte também do movimento negro, no sentido que foi criado dentro do SECAM, onde também o movimento negro ele atuava, né, com as questões políticas. E quem criou o SECAM foi a teatróloga Teresa Santos, né, que foi muito perseguida e tal, e o espaço do SECAM era só para discutir a arte, para encontrar os autores, atrizes, mas ele acabou, foi um espaço, foi para ampliar e para trazer mais vozes. E a importância dos cadernos, eu sempre falo, nós nunca começamos, não inventamos nada, só continuamos a roda da questão literária, dos nossos ancestrais, das minhas ancestrais. Então a gente deu um nome para o texto que a gente sempre fez, porque na verdade ele sempre se escreveu, sempre teve a escrita, mas nós demos um nome de literatura negra, literatura afro-brasileira, e continuamos e de trazê-los também, esses nossos ancestrais escritores, Lima Barreto, Cruz de Souza, né, Carolina Maria de Jesus, Alta de Souza, para trazer eles também para que as pessoas também conhecessem esses textos. Então, em torno do Cadernos Negros, que também, a ideia sempre foi que os autores e autoras de toda a parte do Brasil tirassem os textos da gaveta. Tá? E a gente paga, todo mundo que está participando do livro paga uma parte para participar, mas a gente devolve isso em livros, essa cota, que a gente chama de cota. Daí a pessoa, no seu espaço da sua cidade, faz o que acha melhor. Mas a ideia, e não só a gente tem essa questão de falar de nós, porque sempre nós, escritores e escritoras negras, a gente lê todos os autores. Eu acho que nós, escritores e escritoras negras, nós somos universais, nós somos, porque a gente lê todo mundo. Só que os não negros não nos lê, né? Eles toma conhecimento da gente. E a gente conta essa literatura que incomoda, né? A tal literatura brasileira que incomoda a gente na escrita, na leitura. Você não encontra as nossas vozes, nossos corpos. E quanto aos nossos corpos nesses textos, ele é muito maltratado, muito fala do mal. Quer dizer, parece que tem que colocar o negro ali, a negra, ela é desdentada, ela sai muda, ela não tem opinião, ela não pensa. E que ser é esse? Então, essa é a incomodação, a gente trouxe isso para a nossa escrita. Não necessariamente a gente precisa ficar falando todo momento isso, mas nós queremos falar também, trazer essa literatura mais perto da gente, mais perto do aluno, mais perto do professor, mais perto da gente. Uma literatura que seja agradável, uma literatura que você lê e reflita um pouco mais sobre a sua vida. Então, a gente
trabalha assim. Ela tanto faz bem para a gente, quanto escritor e escritora, como também para o leitor e leitora que quer caminhar com a gente. Então, esse trabalho do Quilombojo, dos cadernos, que movimentou que é a criação de editoras menores, editoras conduzida por negros e negras. Que assim, é importante estar numa grande editora, sim. Eu acho que os caminhos, os espaços nossos são amplos, nós temos que voar, eu acho. Mas você trabalhando com um editor que é mais próximo, que tem uma editora menor, e você consegue, você fala outras questões, você consegue trabalhar mais seus textos, como você quer seus textos, né? Como você quer seu livro finalizado. Eu acho que você tem uma amplitude maior quando você está trabalhando com um editor negro ou negra, mas não será, você pode também, como tem muitas pessoas que publicam em todos os lugares, em todos os espaços, eu acho que tem que publicar mesmo, né? Esmeralda, você também participa da edição da literatura negra pelo Quilombojo? Sim, dos cadernos, Dos né? cadernos. Dos cadernos negros, apesar que assim, eu não faço nada, a gente nunca faz nada sozinho. E tem o Márcio Barbosa, que ele fica com essa parte, que sou eu e o Márcio. Porque assim, o Quilombojo criou com 10, sempre foi 10 pessoas, e foi indo. Nós estamos em 2 pessoas como coordenadores da série Cadernos Negros, né? Mas assim, o Márcio fica na parte da editoração mesmo. Então, é revisão, é ver, fica assim, batendo assim, nas livrarias para ver como que está a atualidade. Assim, o Cadernos Negros a gente sempre procura conversar com a atualidade, conversar com o moderno. Não é do passado, a gente está sempre modernizando, vendo o melhor papel, o cuidado para o leitor, para a leitora, o resultado dos textos, a revisão, porque às vezes também tem que tomar cuidado com a revisão. Então, esses cuidados todos o Márcio faz, aí eu faço as coisas que, assim, é a comunicação, é você conhecer uma pessoa, é convidar as pessoas para fazer o texto de orelha que a gente não tem prefácio, que é um texto de apresentação sempre meu e do Márcio, né? Os textos são. Agora, a orelha, a gente convida pessoas aí, famosos, o Lázaro já fez, o Abdias, Nascimento, então a gente vai convidando o povo. Maju, mais recente, Cadernos Negros 45, um dos textos é da Maju. A gente não chama só famosos, a gente também mistura pessoas, mas que são professores também, que são pesquisadores, que é importante a gente trazer essas pessoas para o nosso livro também. Então, eu acho que assim, o Cadernos, ele não é só ele por ser si. E tem, além da questão da literatura, tem a questão do estar atuando num trabalho que eu fico pensando, não é só militante, é só falar de negros. Não, a gente fala também de outras coisas nos nossos textos. Mas sempre como eu falo, às vezes eu falo assim, o racismo, às vezes, ele não dá trégua para a gente. Quando ele cochila, a gente faz poemas de amor. Então, quando dá um sossego, quando a gente pensa que vamos nos refazer para continuar, a gente tem as pauladas, né? Inclusive, eu acho que é bom salientar, é bom lembrar das mães que seus filhos foram assassinados, os filhos que são inocentes. Isso a gente sempre reafirma. A gente não está aqui dizendo, mas nós estamos defendendo, né, bandido. Não, a gente está defendendo pessoas inocentes também que estavam no meio e que morreram. É isso que a gente está defendendo. E as mães, né? Acho que nossos corpos negros, eles padecem. E quando a gente traz isso para a literatura. Não é para fazer profetagem, é para mostrar e para deixar isso, que eu acho que um livro é uma coisa histórica, é uma coisa... Pode passar 100 anos e as pessoas vão ler que determinada época, no país, nós éramos tratados assim. Fica uma questão histórica, né? Um registro histórico. Também, né? porque também quando você pega um texto do Lima Barreto, que ele fala da liberação dos escravizados, ele estava com 7 anos... Depois ele consegue reproduzir esse texto. E é assim, uma coisa rica que onde você poderia encontrar essa literatura? Você vai encontrar e um pouco saber o que aconteceu naquele momento. O Lima Barreto deu isso de presente para a gente, uma coisa rica. Rica no sentido assim, da gente ver naquele momento o que estava acontecendo. E
a nossa literatura, ao mesmo tempo que é uma literatura mesmo, né, no seu gênero, seu conto, seu poema, ela vai para várias vertentes. Ela é socióloga, ela é histórica. É um leque, pesquisador. Eu tenho um leque para trabalhar na nossa literatura, porque aí você se encontra, as pessoas se encontram, pesquisa, vai se encontrar naquela época, como que nós agimos, com nós mulheres negras, como nós a nossa escrita, a nossa participação, que está se aumentando, mas como era a nossa participação nesse país? Então, é tudo um processo. Você falou de mulheres, né? Inclusive, você falou que em algum momento aí, nas edições dos Cadernos Negros, vocês perceberam que tinha muito menos mulheres do que homens, né? Então, como foi esse processo também de dar mais espaço para as mulheres negras na literatura? Então, foi convidando cada lançamento, porque eu tenho um texto que eu fiz, que ele se encontra só num livro, que a gente fazia encontros mesmo de escritores, mas esse encontro era escritores e escritoras negras, já era de toda parte do país, para discutir a nossa escrita. Era muito rico esse encontro, a gente tentou retomar. O Quilombo hoje não assumia, né, a organização. Sempre a ideia foi fazer Quilombo Ficonezu, Festival Comunitário Negro Zumbi. Ficonezu nunca teve uma pessoa, né? Antes organizava. Fulano, o grupo X, o coletivo X que organiza. Não, a ideia é sempre tendo outros pessoas do coletivo, mas não necessariamente o Quilomboje que organizava. E o Ficonezu, por exemplo, tinha pessoas do Quilomboje, mas não necessariamente também o Ficonezu, o Quilomboje organizava. A ideia era que tivesse as pessoas da onde aconteceu o encontro e está organizando. A ideia desse encontro era muito rica, porque a gente levava os nossos textos, a nossa produção, a gente fazia uma leitura toda da produção. A ideia não era falar especificamente de um texto, de um livro, era falar do seu conjunto, do que a gente estava percebendo nas nossas escritas, onde a gente até poderia melhorar, nesse sentido. Então, eu acho assim que, e com isso, nesse texto que eu estou falando, um dos encontros, eu perguntava onde estão as nossas escritoras. Porque eu sou da época que era só o jornal, né? Não tinha redes sociais. Então, era para você saber de uma mulher ou outra. Ao mesmo tempo que a gente se encontrava, porque sempre, né, as pessoas, a carta, né, o nosso meio de comunicação era correspondência, era correio. Mas mesmo assim, por que essas mulheres? Eu nunca sei, eu sempre fiz as perguntas e nunca tive resposta, porque também não fui atrás no sentido por que as escritoras negras elas não participavam mais. Tem um monte de questões que a gente até pode ir, porque não é que comparando o gênero, porque o homem não é que às vezes a nossa personalidade, o nosso jeito, às vezes a casa, muitas mães solos, e assim, né, na lista de muitas coisas para você ter para fazer, e muitas assim, não que a literatura não seja importante, mas às vezes assim, você tem conta, né, boletos, tem aluguel para pagar, você tem que dar uma priorizada. E tem uma literatura que você também tem que pagar para publicar. Agora você tem muito um leque de editoras que você pode ir negociar, você pode até apresentar e não pagar nada, mas tem um outro termo para trabalhar. Mas assim, antes você tinha que bancar, ou você participava dos cadernos, bancando, que é uma parte, ou você mesmo bancando o seu livro, que é caro. Então tem uma questão econômica muito forte. Eu aí acho. Que tem que ser discutida, então a né? gente consegue. Então estamos conseguindo nos olhar mais como mulheres e dar um jeito para participar. E às vezes, se não dá, o ano que dá, participa, o ano que não dá, não participa. Então, os cadernos, nos lançamentos, eu sempre chamava para os próximos. Olha, as mulheres, participe. Não, como a gente reúne no lançamento 300 pessoas, então ali eu falava: olha, gente, eu quero ver mais mulheres publicando os cadernos negros. E a Conceição Evaristo também, por ter, né, começou no 13 publicado, ela sempre fala nas palestras dela: olha, gente, né, mulherada negra, manda seus textos para os cadernos. Na pandemia, por exemplo, foi uma loucura. Nós quase publicamos 70 pessoas, muito. E assim, as mulheres, elas deram um salto assim, de participação imensa. Na pandemia?
E antes, já no Cadernos Negros, acho que 39, já começamos a perceber que a mulherada começou a colar, ainda mais em Salvador. As mulheres de Salvador, elas começaram a, assim, tem cadernos que tem de todas as partes do Brasil, mas Salvador foi a que teve, assim, no 39, que teve mais mulheres participando do livro. Elas sempre estão participando, mas já teve um número maior. Então, e depois disso, foi crescendo. A Então, questão da internet ajudou, então. também, e a questão das palestras. Então, toda vez que. Porque as pessoas, por mais 46 anos de existência, mas você sabe que as pessoas às vezes não sabem da existência de cadernos negros. Às vezes eu peguei muito isso, às vezes você foi com uma paixão. Ah, cadernos negros, as pessoas ficam se olhando estranhamente, mas o que que é isso? O que será que ela. Porque nós já fizemos uma pesquisa para saber o que é, assim, sem ficar falando que era livro, literatura, que para a pessoa, né, futuros professores de literatura, de letras, que para elas, a palavra, quando eles viam cadernos negros, o que para eles significava. A gente só fez esse tipo de pesquisa, porque antes dos livros nossos também, a gente teve uma equipe muito maravilhosa de jovens brancos, da Casper Libre, foi muito bom, que era da área de publicidade, que teve essas parcerias, porque essas parcerias são importantes. São jovens que eles nem tinham ideia que eram antirracistas. Eles foram um grupo pequeno, com um professor, e eles pegaram alguns exemplares de cadernos e analisaram o que precisava melhorar, onde precisava crescer. Foi muito bom. Jovens. Daí eles levaram e falavam, mas aqui está. Qual o gênero? Vocês não colocam, é poesia, se conto. Por conta do nome Cadernos. Daí a gente foi fazer primeiro. Então eles pediram essa pesquisa para a gente fazer, para ver se as pessoas entendiam que era Cadernos Negros. E muitos não falavam assim, mas cadernos. Caderno negro para mim é tudo que é de ruim. Aquela coisa toda que é o, né, clichê. É tudo de ruim, eu ponho naquele cadernos, que se é cadernos negros. Nossa. Então daí a gente começou a colocar esse gênero, poemas e contos, para as pessoas entenderem que é um livro, que era um livro, né, de literatura. Então, eu acho que muitas coisas nós fomos, ao longo desses 46 anos, quebrando. Vocês são panfletários, mas você só pode julgar, ou analisar, ou falar, ou afirmar, se você lê os textos. E muitas pessoas às vezes nem leram, quer dizer, só porque tem não, Cadernos Negros, e essa resistência, que nós somos muito resistentes, e não baixamos a nossa guarda, porque pela pressão que sempre nós tivemos, era para acabar os cadernos. A questão do racismo no mercado editorial, né? Então, e a gente já falou, não vamos, sabe? E agora, com os frutos? Quanta gente não está, e sinceramente não publicam Cadernos Negros, mas quantas pessoas estão se valendo desse todo esse nosso trabalho de continuação? Não claro, vocês abriram as portas de certa forma, né? Então, você tem inúmeras pessoas que dão curso, tem pessoas que falam, nossa, eu nunca ouvi falar o nome da pessoa, a pessoa está dando curso, mas é importante, porque nós resistimos. Eu penso, né, Maria, se o Cadernos Negros tivesse sido inventado, idealizado, criado, o que estaríamos de produção agora? Nada. Ele falaria assim, a gente estaria ainda falando, nossa, poderíamos ter tido, pelo menos tem, e vai ter outros trabalhos, e tem... Claro, né? A importância de vocês terem sido proativos nesse momento, né? Queria falar um pouco agora da Esmeralda Ribeiro como escritora, como jornalista. Como foi a sua trajetória? Eu li um pouquinho lá no Nós, Mulheres da Periferia, né? Que também o Quilombo foi muito importante para você se conhecer como uma mulher negra, teve essa consciência também, mas e aí, como é que surgiu aí? Você sempre escreveu, Esmeralda? Então, foi a partir do falecimento do meu pai, que foi tudo junto com um combo. Na verdade, então, ele faleceu nessa década de 70, né, para 80, década de 80, ele faleceu. Um sábado eu fiz um poema, que eu acho que é sempre um poema, a gente acha que o poema, né, que a gente começa com um poema que é mais fácil, né, o gênero mais fácil, nós julgamos que seja isso. Então, eu comecei era sábado, foi um poema em prosa que eu fiz para o meu pai. E daí, conheci os cadernos. Então, foi tudo um combo. Foi tudo junto. E daí, eu acabei... aí que eu fui entrando com esse poema em prosa. Era sábado, eu ganhei...
Tem um jornalzinho na empresa que o rapaz fez um cara que era jornalista, né, na época, e eu falei, quem quiser mandar um poema tal para esse jornalzinho, era um jornalzinho interno, tá? Eu mandei e ganhei. Com essa mesma poesia, era sábado, ganhei, em primeiro lugar, uma caneta. É lógico, imagino os antigos que sabem. Mas não foi pela caneta, foi coisa simbólica. Mas a caneta era, na época, era chique, né? Caneta com reloginho, nossa. Mas foi pelo trânsito que isso me abriu as portas literárias, que eu fui descobrindo, né, outros lugares, outras pessoas que faziam poesia, e o Quilombojo também foi me ajudando, me apresentando, porque o Quilombojo que me apresentou, por exemplo, o Lima Barreto eu conheci no Quilombojo, não conheci na universidade, quer dizer, nunca ouvi falar, né, A nem falta o de referências professor. que a gente tem na literatura. Inclusive, você tem algum poema, alguma literatura sua aí para a Então, gente conhecer? eu quero ler, eu quero, porque assim, no mês de novembro, né, o mês que a gente fala dos finados, nossos ancestrais, nossos antepassados, eu quero, começando a ler um mini conto, uma carta que eu fiz para minha mãe, chama Gostosura de Mãe, Ah, que tá? lindeza. Gostosura de Muito Mãe. lindo. Mas ele aqui tem um monte, ela mistura, ele tem contos, tem poemas e tem receita também, mas eu fiz. Caro tempo. Lembro-me das gostosuras que mãe fazia no fogão a lenha. Nada romântico, era economia mesmo. Cozinhava tudo sem pressa. Foi contemplando a mãe à beira do fogão, a lenha, que aprendi a ter paciência para preparar um texto. Colocar ingredientes até incertos. Provar os sons e as palavras. Se precisar, acertar o sal das palavras. Deixar secar a água, lágrimas e colocar à mesa da página um texto enxuto. Pronto e ponto. Aprendi essa paciência com mãe. Quantas gostosuras da minha mãe e vó. Seu coração era imenso e acalentador. Entrei no seu coração e fiquei. Seu menu era simples, assim como nossas vidas. Extravagâncias na época de Natal. Mesa farta de comida e de afetos entre a família, entre os parentes. Estranhos também tinham assento à mesa. Aprendi a acolher outras pessoas. Voltando à época de Natal, o cardápio era variado: bolinho de bacalhau, salada de batata com bacalhau e leitão assado. Um luxo para fechar o ano. Mãe, ao invés de comer, ficava a vigiar que comíamos. Era assim, seu amor de mãe e vó. Senhor Tempo, sabe, mãe tinha tez negra, usava lenço na cabeça. Desde os 9 anos já cuidava da casa dos outros. Vida preparada na prática. Vida sem brincadeira. Quantas habilidades mãe possuía? Parteira, contadora de histórias, cozinheira e acolhedora de vidas humanas. Quis preparar com o aroma das palavras as gostosuras que mãe preparava. O saboroso texto está posto à mesa. Que seja uma gostosura de leitura. Assinado Doce Lembrança. Então, essa mulher também, minha mãe contava muitas histórias de assombração, quer dizer, toda uma preparação para eu ser escritora. E no fim, depois, quando ela faleceu, que eu descobri que ela queria ser escritora. Então, ela sempre me deu oportunidade, e que eu sou da época da máquina de escrever, tec, eu ficava a noite inteira, às vezes, escrevendo textos, que era o espaço que dava, e A importância da ancestralidade na escrita aí de Esmeralda Ribeiro e na história das mulheres escritoras negras. E conhecemos um pouquinho aí da literatura de Esmeralda Ribeiro, deu um gostinho de quero mais, e a gente vai precisar voltar em algum momento para falar mais com a Esmeralda, tem muita história para contar. Agradecemos a sua participação. E aqui nós estamos no programa Caiás, que é uma parceria do coletivo literário Caiás com a Universidade Zumbi dos Palmares e também com o Canal Universitário de São Paulo. Agradecemos sua participação e até o próximo programa. obrigada pelo convite.